Irmãos, você tenha mantenha. É assim, mais uma sexta-feira, e suma e fim de semana, e dia que não combina com uma, não nada contra, para não se vir em outro, e para não desejar outro melhor que possível para a próxima semana que não vem. Ao-se na começar com mantenha de juro, para manifestar minha pesar, minha sentimento, minha solidariedade para a perda de uma amiga, de uma irmã, de um camarada, de doutora Sábado Aissatu Dabo. Um nome que ninguém mais capaz de esquecer, de tudo aquilo que acompanhava na última trajetória. Aissatu transforma num símbolo de coragem, de resiliência, de luta, de combate contra cancro em geral, mas especificamente contra cancro de mama. Semana fala tudo aquilo que acompanhava foi testemunhos de coragem dessa senhora, que no momentos até que doença praticamente consumiu esse corpo, continua a pensar no outro guintes, continua a ser solidário, continua a ser preocupado com sua família e com outras famílias, que ela deve inspirar-nos a nós tudo. Inspirar-nos a nós tudo para não poder ser legado, para nós assumir um compromisso não só de defesa da nossa saúde pública, mas de apoio a mulheres e de projeção de uma vida digna. Obrigado a isso a tu. Bem, em paz. Me aproveitei o momento também para felicitar calorosamente a juventude africana Amílcar Cabral Jaque, que realiza na passada semana a terceira Convenção Nacional daquela organização. Uma organização que não costuma chamar de Reserva Segura e Combativa de PAIGC, mas leva 12.500 jovens para a localidade de Mores, nas condições atuais, e consagra 13 dias de trabalho na analisar o pensamento político da Amílcar Cabral à luz de atuais desafios e, na final, produzir um conjunto de resoluções que demonstra não só alinhamento com o partido, mas disposição e determinação para lutar para a reposição de normalidade na Guiné-Bissau e coloca tudo sem capacidade e competência ao serviço do país, de nossa soberania e de nossos valores. Bravo e minhas felicitações a Jaque. Infelizmente, tem que introduzir um outro elemento menos positivo na destaque dessa semana. Para essa semana não registra mais uma situação de agressão, de ameaça, de violência contra cidadãos que respondem a um chamamento da organização da sociedade civil para manifestar pacificamente, para manifestação pacífica. Eu volto a ser confrontado para forças que mobilizaram para distribuir violência de forma indiscriminada. Esse regime, nesses últimos 5 anos, é mostrando sem capacidade para ser tolerante, para ser dialogante e para certas opiniões que podem ser do contrário. Então, primeiro, tem que aproveitar desse momento para, de forma veemente, condenar mais exato bárbaro, mais exato cobarde, porque só alguém de cobarde que pode utilizar meios de Estado para violentar cidadãos indefesos, que claramente que estava a apoiar em causa nem instituições, nem outros cidadãos, estava simplesmente a exercer um direito, uma liberdade que todo cidadão deve de gozar nesse país. Um outro elemento de destaque, talvez o último na série, e para mim a última semana que acabar, no país teve muito movimento de presidentes que não visitaram, de alguém próprio que não sai, de anúncios que não fazido, de proclamações que estão a fazer. A mim penso que é muito importante nesse momento, para não falar guinense, como guinense e um povo acolhedor. Guinense e um povo que gosta de receber. E a hora que recebi, está a fazer festa. A hora que lá acontece, sobretudo a hora que vizinhos que me visitaram, a mim por ter razão de criticar aquilo. Porque é que não a crítica e período que está a acontecer. E propósito que está a servir. Não um momento em que quem está a combinar tudo o que se vê como está fora desse mandato. Constituição que está a cobrir.
e não fazer tudo para poder distrair. Ele manda para mim muito importante, para não deixar ali claro, como tudo é movimentações, que está a servir nenhum propósito que a linha que causa nacional. Nem progresso, nem bem-estar do meu povo. E tem como único propósito dificultar a compreensão de guintes para poder enganar aqueles que estão menos atentos. Já falava aí na semana passada. Mesmo é guintes que nem visitaram, que não tentam emprestar alguma legitimidade. É buscar a legitimidade no seu próprio país. Isso é legitimidade de partir de voto do seu povo. Agora, vai chegar a altura do apoio urna para guinte e vota, esse papel de tudo truques, menos daquilo. Ele manda para mim, essa semana, essa é uma mensagem especial. Especial porque, para mim, é um alerta que nós estamos a lançar sobre a deriva autoritária que não ameaça no país. Que é importante para nós tudo, enquanto cidadão. Nós está em condição de mobilizar a cabeça. Nós está preparado para participar dela. Porque esse é quase um campeonato nacional de distração, de desviar a atenção de Guintes. E agora caminha para o PDS, manga de Guintes está a achar como não está simplesmente a rememorizar coisas do passado. Domingos de Vidiane, cada dia do retrovisor, o que passa e passa. Não é papel do passado. Precisamente porque se não quer o passado, não quer estar alerta em relação ao que não passa a nós, não quer conseguir projetar o que não vem. Vou prometer ilustrá-lo de forma muito concreta. A nós, por exemplo, quem que lembra aí, quem que não papia, de forma como que ex-presidente foi instalado? Quem que lembra aí, quem que não papia de falta de transparência do processo eleitoral que leva na sua instalação? Esse tudo está a considerar elementos do passado. Mas o que é aqui presente como nem momento, e na decorrer atualização de lista eleitoral. Qual partidos que estão a acompanhar? Qual plenário de CNE que está a garantir transparência daqui processo? Para ver o quê? Porque não quer ver erros que não cometi no passado. E se não quer visitar aquilo, não quer ver. Mas hoje vi um outro elemento muito importante. Desde que a democracia é introduzida na Guiné-Bissau, boletins de voto imprimidos sempre para não parceiros. E que só para a Guiné-Bissau que pode imprimir boletim de voto. E para nós estamos num processo de consolidação da nossa democracia. A nós tudo não concorda. Como não delega e não pedir a uma entidade estrangeira neutro no processo para garantir como aquele boletins de voto que não é imprimido para o BIM, põe nele no voto e não ser elemento que não purifica nele. Como é que é imprimido mais do que não requisita. Ninguém quer ter mais do que aquilo. A nós, de repente, aquilo também é um problema. Não invoca a soberania, para não falar como eu gosto, o boletim tem que fazer dentro do país. Tudo bem, mas qualquer modalidade e qualquer mecanismo que está a criar para não garantir como e cada imprimir mais do que deve imprimir e ainda tem controle sobre o número de votos. Vou lembrar direito, como recentemente, logo depois que o Supremo Tribunal finalmente levaram a certo resultado que o CNM estive a proclamar, o que é que faziam? Antes de prazo que a Constituição e Lei Eleitoral está estabelecido, tudo provas de urna, de voto, de boletins, tudo queimado, para poder destruir todo tipo de evidência. Portanto, isso está claro, como ele tem ali uma intenção de ganhar vantagem em relação a isso. Mas a mim aproveita para beber uma outra coisa, que me pensa como é importante. Pensa como é importante para nós tudo não ter consciente, como o regime tem uma peculiaridade muito interessante. É que cada vez nada para trás. Tudo o que tem que ser dele, e está a fazer questão de limpar do mapa. Para por um termo limpar. Mas aquilo que é a realidade que nós estamos aí. Se que se não dividir, na 2019, última eleição presidencial, não teremos um CNE, não teremos um presidente de CNE. Tem manga de especulação sobre o que acontece entre o dia 30 de dezembro e o dia 1 de janeiro, ou ter resultados não há proclamado. Nós, daqui presidente, e cá está lá. Mas talvez isso é uma oportunidade de resgatar a credibilidade, de resgatar a confiança dos cidadãos guineenses. Para partilhar com nós, o que acontece? O que é isso? Desde que a altura de 2019 até hoje,
e passa ela três outro presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O que é que aconteceu que eles tiraram? Na base do que é tirado? O que é assim? O que é por partilhar com o país para reforçar a credibilidade nas instâncias judiciais? Vou fazer aquilo. Ora, vou fazer, vou ajudar no nosso tudo. Mas não. Em vez de não concentrar naquilo que é essencial, se não falar, não está no campeonato de distração, tudo, a atenção tem que vir contra Domingos. Domingos que é problema. Domingos que está a pronunciar, que está a criar, tudo é problema. E enquanto não aparece, não há de ver o que é que não acontece no setor de defesa e segurança. Você vê, tudo o que a gente está falando, qual é o papel daquilo? A minha ator político, a minha cidadão, a minha líder político, não tem que aparecer, não tem que chamar a atenção de como uma instância que tem a vocação de ser o garante da República, guardião da República. Isso está instrumentalizado, isso está domesticado, isso está transformado num instrumento para servir esse regime que me sucede ditatorial. Não falar alemão, nem se sempre nele. Como é importante para quem se compreende como a hora que não há papel do setor de defesa e segurança. Não que não há papel necessariamente de violência. Para que a violência tem, para a paz tem, para a estabilidade tem, para a tranquilidade por tem. E ora que aqueles que não têm chama guardiães, chama tudo instâncias, é falar eles, vou respeitar a Constituição, vou respeitar a lei, vou respeitar a ordem interna, que ela está permitindo para cada quem que se vê, daqui nesta nela, que aqui deve fazer e como aqui deve comportar. Mas está transformado noutro tipo de discussão, noutro tipo de problema. E tudo isso tem razão, apresenta todo tipo de queixa, desde que e para sustentar aqui que interesse e opinião do soberano. E nesse momento, que não me tem que reconhecer como de facto, a nível interno, nossa instituição está sequestrada. A maior parte deles está comprometido é que tem liberdade e independência para poder funcionar. Ora que nós vi a nível internacional, a nível da comunidade internacional, infelizmente, não tem razão também para estar muito contente. Não continua a manter esperança, não continua a manter acreditar como não pertence a um espaço que tem que preocupar com nós. Mas não vi o que é que está a acontecer. Essa semana acaba a missão da União Africana. Hoje ele chega ao país e anuncia como e bem para bem acompanha o processo eleitoral. E bem para bem como é que o processo não corre, porque é importante para garantir como é ser um processo livre, justo e transparente. Para nossa surpresa, que a missão que mostra a condição de poder reunir partidos políticos. Se o reunir partidos políticos, se houve só regime que não governa, como é que não garante a condição de transparência, de justiça e de liberdade na realização de eleições. Essa e na direção e atenção da União Africana. Em relação ao CDAO, próprio presidente da comissão que desloca a Guiné-Bissau. E que ela criou uma grande expectativa. Mas de repente, e falaram como não queria ir para pé, de que missão de alto nível que foi enviado para o próprio presidente da comissão do CDAO. Como é que o CDAO que compreende como que é tipo de intervenção é para comprometer a credibilidade que cidadãos têm numa organização submersa. Não pensa como é importante retribuir a credibilidade. Nós, a zona que não pertence, tem necessidade dessa. Não a África Ocidental tem necessidade dessa. Não tem que chamar a atenção. De tudo, não há autoridades dentro desse setor. E finalmente, nesse quadro de comunidade internacional, dá conta de como a CPLP está a preparar um cimeira. Mas na silêncio. Na absoluto silêncio. A mim teve a oportunidade, não só durante o tempo que estou como secretário executivo do CPLP, mas antes daquilo, trabalhar ativamente na preparação de um cimeira. Nunca coube um cimeira tão silencioso sobre esse. Nós estamos há menos de 12 meses, talvez há um mês e meio, de realização do cimeira. Para ver que comanda tudo que está sendo tratado como sigilo. Provavelmente. E a própria CPLP, se Estados-membros, é que está à vontade para assumir como é não ter coragem de entregar a presidência de uma organização dessa a um ex-chefe de Estado
há alguém que está fora de si mandato e que continua no palácio e continua no poder, só para vir ter força, só para vir ter forças armadas que mantêm-la ou forças de defesa e segurança, qualquer que seja a designação que não misturá. Então, esse deve ser um vergonha para nós tudo que pertence a essa comunidade. A mim serve a PLP com muito orgulho, com muita determinação, porque não acredita como está a contribuir para uma organização que tem razão de existir para vir a sentido para a comunidade. A OS não trata coisa para defeito, não trata coisa para omissão. Se ninguém quer papel, ninguém quer dar conta, rapidamente não vai resolver aqui o problema e ficar resolvido. Não. Países fundadores dessas organizações, tanto da União Africana, de CDAO e de CPLP, que acabei de mencionar, e que esse que era o propósito. Naquela altura é conta que grandes líderes, a OS, e estava a sentido, não tendo novos líderes, mas capazes de incorporar aquilo que é a expectativa do povo que está a servir. Para a organização, de facto, fazia sentido. Mas, me se aproveita desse momento. Porque a mim tem consciência de que a nossa sociedade está tão fragmentada, está tão dividida, que cada palavra desse tipo, e sobretudo minhas palavras, e suscita logo diferentes reações. Tem aqueles que estão gabando, que tocam palmo, ninguém quer estar de acordo comigo, ninguém quer o próprio que é que me fala. Mas todo respeito que tem para tudo. Mas tem outros que, independentemente de reconhecer a razão do que é que me fala, eu tenho que colar. Eu tenho que desviar de tudo o que é que, de facto, e sentido de que é que me transmite. Aos meus papéis tudo doce. Para tudo dos grupos. Para falar não ativistas como não propõe para não fazer um pequeno pausa. Uma pausa que não permite refletir. Em vez de não condenar ou simplesmente não aplaudir, nós estamos a propor para ter uma reflexão. Uma reflexão dirigida ao nosso país. Que nos permite realmente compreender o que é que está a acontecer. E em função de compreensão desse que está a acontecer, nós ajuda a população a compreender melhor o que é que nós esperamos dela e qual tipo de atitude que é dever ter. Vou permitir mesmo no quadro de só 3 exemplos. Primeiro exemplo. Não espera como nós tudo, não tem ideia de onde é que o país é levado. Mas não pensa só no seguinte. Vou achar como é normal para um membro desse governo, portanto pertencente a regime, para mim falar na próxima eleição presidencial, era por quem que é misto, e que é quem que o povo vota. Quem que é misto. Mas a partir do momento que eu consegui por que alguém, é na romper a Constituição. Ou seja, nem momento, está na massala, está na espezinha, mas a partir da próxima eleição, é na rompê-la. Essa é a palavra. Essa é a palavra de membro do governo. Havia limite de mandato na desaparecer. Mandato na paga para piada dela. Que alguém não governa e na reina, talvez é melhor falar na reina, até dia que cansa, até dia que viste. E tem gente que não acha como essa brincadeira, então não deixar. Canto brincadeira aí, que não deixa passar, que depois não olha o que dá. Essa que é a brincadeira, nem colapso de comunicação. Essa tentativa de ensaio para ver como é que nossa sociedade não reage. E a hora que nossa sociedade mostra como é conforme, não passa adiante, não vai cometer outras infrações. Porque logo a seguir passa outro alguém que fala como na Assembleia Nacional Popular, mais uma vez, esse texto fica de mim. Se número 1, presidente, se primeiro vice está na sacalata, então o presidente da República está tendo direito de tirá-los para depois quem que miste, que não serviu, que não obedeceu. Bom, a mim não respondi a questão de sacalata, porque geralmente hora que alguém utiliza um adjetivo e está na qualifica-se cabeça. E acaba a mim está na responder aquilo. Mas na alerta como a Assembleia Nacional Popular e representantes do povo que está lá, elegido para representar o povo e que para representar o Presidente da República. E um outro órgão de soberania. Me se suprimir aquilo lá, porque esse que é o interesse desse regime. Talvez esse que estão contando como depois de tomar poder, a força é na acabar com tudo instituições para ter um rei na Guiné-Bissau. Aliás, que rei é o próprio nome, para te chamar, para ele rei. E dividir, a nós tudo não deveria curva-se diante, outros deveriam ficar ioio, hora que não passa.
Um outro exemplo, e esse último. Exemplo. E agora que não ouvi, inapropriado de passaporte de cortesia. Passaporte de cortesia. E não tenho que perguntar. Mas é passaporte e dado a guineense. Porque se passaporte dado a guineense e falado como é passaporte de cortesia, a mim pelo menos não entendi como é. E simplesmente para mim é que paga. E para mim é que paga. Mas se contra estrangeiro que dá, não tem problema e que só parte de paga. E que passaporte que de cortesia. E nacionalidade que de cortesia. Isso é pertença enquanto cidadãos guineenses que passa a ter, que é entregado de forma cortês. Ou seja, a Assembleia que não tenha nada a ver com aquilo. Nenhuma outra entidade que tenha nada para verificar que é alguém que está na dada de nacionalidade guineense. Que é como deve ter passaporte de Guiné-Bissau. Ou seja, e criar um passaporte que fala passaporte especial, que está regulamentado na lei da República. Mas aquilo que é suficiente. Gosta não ter soberano que tem direito de quem e de transformá-lo na cidadão guineense. Assim, muito grave, minha irmãos. Que não fique olho. Que não fique olho porque aqui como fala Campeonato Nacional de Distração. Isso anda de cor. Se não brinca. Nunca se que é que não me sobra aquilo. Ele comanda, a mim entendi como é. Esse que não faz assim. E um grito que Guiné-Bissau está na lança. Para falar como é, nós temos de dar tempo de través numa linha que regras de boa convivência que divertem. Mas se não coube, é grito. Não é nenhum hobby mesquinho. Mesquinho não cabeça brava. Mas ele não é cedo tarde em relação àquilo que pode salvar o nosso tudo enquanto sociedade. Paz, harmonia e condições básicos e essenciais para poder ter desenvolvimento. E que lança coisas ao ar. E que distrair e que promove violência, convencido de como aquilo não favorece. E que não favorece ninguém, porque tudo que percebe é como e que tem crime perfeito, em algum momento, e não acaba para romper. Então, a mim me separa, aliás, me se agradeceu a atenção, me se deseja, suma de sempre, para não merecer saúde, para não merecer bem-estar e para não continuar nessa convivência. Mas quem mais merece tudo é Guiné-Bissau. Guiné-Bissau merece respeito. Guiné-Bissau merece consideração. Guiné-Bissau merece tratado como que tal Estado que tornado independente para ver o sacrifício de competência e liberdade da pátria. Guiné-Bissau merece essa diplomacia de brincadeira, no sentido de tornar legítimo que é que tudo o que se viu como e que é legítimo. Dali que me dispara nela. Até outra semana. Obrigado, Guilherme.